Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Plateia, estão animados, segunda-feira, deu uma esquentadinha, né? Ao vivo nessa segunda-feira, todo mundo correndo, tá aí perto do Natal. Seguinte, nós já falamos sobre esse assunto semana passada, mas vamos voltar ao assunto do momento, que ainda está em muito destaque. Afinal, vieram à tona novas informações sobre a agressão de Naldo Bene a Ellen Cardoso, a Moranguinho, né? Eu acho que é uma situação que a gente tem que conversar bastante para que isso pare de acontecer. Eu vou receber aqui hoje a ex-mulher do Naldo, a Branca Silva. Ela conviveu com o cantor 15 anos. A gente quer saber tudo do Naldo. A gente quer saber se nessa época o Naldo já demonstrava talvez sinais de descontrole, ou se não, de repente foi uma coisa que aconteceu no momento. É claro que nós vamos trazer também a atualização do caso, porque a gente não pode pré-julgar nada. Eu quero entender exatamente o que está acontecendo. Para você, mulher que está na sua casa, que isso não aconteça com você. Coloca aí. Branca Silva, ex-mulher de Naldo Bene, resolveu falar. Estava muito estranho e passaram dias e a coisa foi se agravando até ele chegar perto de mim e falar que ia sair de casa porque ia acontecer coisas que iam me magoar e magoar meu filho. Depois que a notícia da agressão a Ellen Cardoso repercutiu, ela é a convidada do quadro Na Mira da Mídia. Eu estava distante de Deus. As últimas informações sobre o caso. O pedido de perdão do cantor. Eu estou completamente acabado, arrependido, destruído, machucado. E mais, o depoimento ao vivo da mulher que se sentiu traída em vários sentidos. O Super Pop de hoje está imperdível. Estamos de volta, eu vou dizer boa noite para os meus convidados. Eu vou começar com a Eliana Passarelli, como sempre. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, um prazer. Eliana, essa história está rodando ainda na internet, mas é uma situação que ocorre sempre, né? O homem que bate na mulher, a mulher que fica em casa. A cada 15 segundos. Para. A cada 15 segundos uma mulher é vítima de agressão masculina. Isso tem que parar, né? Tem que acabar, né? Eu acho. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Quem sabe a gente não ajuda uma mulher a ter coragem de denunciar, não é? Exatamente. Fala boa noite pro Felipe Campos, que está arrasando noite, aí e está acompanhando o caso também, sim, né? Sim, super. Desde a primeiro dia que estourou toda essa bomba, que foi numa tarde, a gente não parou mais de pesquisar sobre isso. Você vai me ajudar a falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho aqui uma pessoa que sofreu, talvez, né, de perto, vamos dizer assim, teve um relacionamento com o Naldo e pode nos dizer um pouquinho mais como é que era a personalidade dele. Eu vou deixar aqui o espaço em aberto para a Branca, para falar o que ela quiser falar. Tudo bem, Branca? Tudo bem, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a confiança, você me ligou, a gente falou de mãe para mãe. Isso aí. E eu te digo, eu entendo a sua posição e eu estou deixando o espaço em aberto para que a gente possa ter uma conversa sincera e você falar o que você quer falar. Muito obrigada pela confiança. Nada, obrigada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar um pouquinho da história, você me diz se está tudo correto, tá bom? Sim. Coloca aí. O cantor Naldo Bene foi preso em flagrante por posse ilegal de arma e denunciado pela esposa Ellen Cardoso, a Moranguinho, por agressão. Em depoimento, ela disse que após uma briga foi atacada com chutes e socos. E teria dito ainda que as agressões eram frequentes e sempre motivadas por ciúme. O cantor foi solto após pagar fiança, mas irá responder por lesão corporal, ameaça e injúria. De acordo com informações, Ellen deixou a residência onde morava com o cantor e entrou com pedido de medida protetiva. Eles têm uma filha de 2 anos e 9 meses. A briga teria começado porque Naldo queria a senha do Instagram da loja online de Moranguinho. O cantor teria visto mensagens de homens elogiando a esposa. O jornal Extra noticiou. Consta do incluso procedimento que o denunciado e a vítima eram companheiros há mais de 8 anos.
No dia dos fatos, o denunciado, após pegar o telefone da vítima, iniciou uma discussão, xingando-a e agredindo com socos, tapas, puxões de cabelo e com um golpe dado com uma garrafa. Não satisfeito, o denunciado ameaçou a vítima de morte. Outros sites noticiaram que Naldo, em momento de fúria, teria quebrado o box do banheiro. Vitor Cardoso, filho de Moranguinho, escreveu: "Meu orgulho, saiba que eu e todo o Brasil estamos com você nessa. Força, mãe. E fica tranquila que agora eu cuidarei de você da maneira que você merece. Te amo." Bom, antes de mais nada, Branca, eu sei que você tem um filho com o Naldo de quantos anos? 19. Como é o nome dele? Pablo. Pablo. Então, você deve acompanhar a história do Naldo de perto, porque é pai do seu filho. Não tão de perto, assim, eu não procuro saber de nada que acontece lá. Mas as pessoas te ligam, né? Isso. Eu procuro saber como o Pablo está. Ele tá morando com o pai. Isso. Ele foi... E como o Pablo está agora? Tá bastante nervoso, preocupado. Eu senti ele muito... Ele tá sofrendo, né? É uma criança grande, né? 19 anos é criança, mas na realidade... E ele vem de toda essa turbulência, né? Há um tempo. E eu sinto ele muito preocupado. Ele, da mesma forma que na época ele sentiu a minha dor, hoje ele sente a dor do pai. Não que ele seja a favor. Mas é pai, né? Mas é pai, sim. Mas também não deve gostar da situação inteira, porque deve ter presenciado algum momento de desconforto. Porque a criança é a que mais sofre, né? Esses conflitos familiares, né? Porque a criança fica dividida, não sabe para que lado vai. Gosta do pai, mas ao mesmo tempo vê que não está certo, né? Exatamente. Como é que você ficou sabendo dessa história? Então, eu estava trabalhando e eu estava sendo assaltada na hora, na verdade. Nossa, desgraça pouca bobagem, né? E assim... Tá sendo assaltada? Assaltada, eu estava sendo assaltada e brigando, porque na verdade meu carro enguiçou e parou 2 rapazes, perguntaram se eu queria ajuda, abriram logo o capô do carro e tal. E de repente eles, perdeu, só que eles estavam sem arma. E eu não queria entregar meu celular, comecei a brigar e meu telefone começou a tocar. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí um pessoal da oficina veio, me ajudou e eles correram. Quando eu peguei meu celular, eram várias imagens. Naldo é preso, e eu, gente, o que está acontecendo? Peguei o telefone e liguei pro Pablo. Você soube nessa hora? Essa hora. Você ficou surpreendida, assim, você se surpreendeu com a notícia? Sim. Foi um choque, né? Porque a gente nunca espera. Não sei, aí... E aí você tentou falar com seu filho nessa hora? Na hora eu liguei pra ele, eu falei, Pablo, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Como é que você tá? Como é que ele tá? Na verdade, o motivo eu não sabia. Aí ele falou, mãe, tô acabando de acordar, também não tô sabendo de nada. Foi você que contou pra ele, então? Não, eu não cheguei a contar. Assim, ele falou que tava recebendo as notícias, mas não sabia, na real, o que era. Eu falei assim, tá bom, eu acabei de ser assaltada, qualquer coisa você me liga. Ele, tá bom, desliguei. E aí, as pessoas começaram a me ligar. Você sabe se seu filho estava na casa quando a polícia chegou? Estava sim. Então é justo dizer que seu filho mora numa casa em que o pai tinha uma arma sem direito, né, de ter, que ele não tinha porte de armas. Seu filho mora nessa casa. Exatamente. Ruim, né? Muito. Imagino. A gente como mãe, o coração fica apertado, né? E o pior é que eu não sabia, né? Eu acho que ninguém sabia. Bom... Enfim, e aí depois o seu filho te ligou de novo? Não, então ele não me ligou, porque as coisas foram piorando, né? E eu também deixei... Porque, assim, na verdade o problema não é meu, o problema é lá. Claro. O único problema que tem lá é o meu filho. Então, claro. Eu falei pra ele, o que acontecer, que sempre você precisar, vai ser seu me problema, liga. né? Porque é seu filho. Exatamente. Aí ele não me ligou, eu fui pra casa e esperei. Começou todo mundo me ligar. Imagina essa angústia. Muito grande, assim, por saber que teu filho tá lá. E ama muito o pai, vai comprar qualquer coisa do pai, vai viver, vai sentir. E como eu te falei, ele já vem de uma história muito desgastante de relacionamentos, né? Ele sofreu com o meu relacionamento e sofrendo com outro relacionamento do pai. Como é que era o Pablo com o pai? O pai gosta dele, trata ele bem? Sim. Normalmente, quando a pessoa tem um temperamento explosivo, Então, com o Pablo, assim, com ninguém, entendeu? Não, com o Pablo não tinha. Com o Pablo, com terceiros, não. Entendi. Felipe, o que está acontecendo agora? Porque depois do ocorrido, eu vi um vídeo, teve um segundo vídeo, é isso?
Na verdade, ele fez um vídeo depois no dia seguinte, pedindo perdão, pedindo desculpas pelo que havia acontecido, né? Ele falou com algumas emissoras de televisão e depois disso deu uma esfriada. Agora parece que está rolando um bochicho muito forte que os dois vão voltar. E parece que ela está em São Paulo por alguns dias, mas ela já vai voltar para o Rio de Janeiro. Então, assim, é uma situação extremamente... Teve um segundo vídeo, não teve? Teve um segundo vídeo. A gente vai mostrar agora. daqui a pouquinho tudo. Teve esse vídeo onde ele pede perdão e agora esse segundo vídeo. Nós temos os vídeos, não temos? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. E agora tá essa história toda. É uma situação complicada, né? Porque a gente pegou o requinte das histórias e o conteúdo das histórias foram bem estranhas, né? A história toda tá meio estranha. No começo, assim, com a arma, depois sem a arma, aí depois com a garrafa, aí depois quebrou o box do banheiro. Nossa, tá piorando. Então veio uma história atrás da outra e... Agressão aumentando. A agressão aumentando, enfim... E aí você acaba nunca sabendo qual é a verdade. É normal a mulher voltar pro marido depois de tudo isso? Mas eu não entendo. Pior de tudo é que existe um fator aí muito sério. Agravante, né? Que é o fator financeiro. Quando a mulher não tem profissão, não tem como economicamente ver os filhos bem e ter, né, um avanço na vida, enfim... Ele pagava 10 mil reais por mês para ela. Para ela, exatamente. Então, normalmente a pessoa volta exatamente porque deixa de ter os benefícios que tinha em relação ao marido. Prefere sofrer, que é o grande problema. Louco, né? É o grande problema. O problema todo se resume à parte financeira. Mas às vezes não tem para onde ir mesmo. Não tem para onde ir. Não tem como fazer, Nós né? temos alguns casos de casas de proteção às mulheres, mas também não é só casa, não é uma maravilha. Não, e pensa uma coisa, eu fico colocando isso na minha cabeça. Imagina, a mulher sabe que o homem não vai ser preso, porque no Brasil tudo acaba em banana, desculpa, infelizmente, tudo acaba em pizza. É verdade. E aí ela sabe que o homem não vai ser preso, ela vai ter que entregar a filha para o pai, fim de semana sim, fim de semana não. Quer dizer, a história toda vai piorando, né? Só vai piorando. Branca, deixa eu... Assim, quando você conheceu, é engraçado, a gente não falou aqui, mas foi você que apresentou a Moranguinho pro Naldo, né? Isso mesmo. Você me contou isso pelo telefone, eu não acreditei. Quer dizer, eu até peço, assim, desculpa, porque na época a gente retratou aqui o caso dos dois e eu talvez tenha falado de uma forma que a gente não sabe do caso da sua boca. E aí, de alguma forma, a gente retratou isso erradamente. Então, me perdoe. E agora você pode explicar. Como é que a Moranguinho conheceu o Naldo? Eu estava no processo da produção do clipe Chantilly, né? Você era produtora dele? Isso, eu era produtora. Coloca imagens do clipe aí, que ela produziu. Ela trabalhava com o marido e... Para casa, discutimos no caminho, indo para casa. Falando disso? Isso. E quando eu acordei, ele já não estava. Mas você discutiu por ciúme ou porque você percebeu... Por falta de profissionalismo. Pelo trabalho do clipe. Isso, porque a gente tinha uma proposta, eu ali estava como diretora do clipe e ele meio que tirou minha moral. Imagina, eu falei, Felipe, grava, chato, ele vai. grava. E chato. assim, na verdade, não era ciúme, porque se você notar na banheira, ela tá de roupa íntima. O que é uma roupa íntima para um short? Só que eu tinha uma proposta no clipe, entendeu? Eu entendo. Mas mesmo que fosse ciúmes, também é normal, né? Você é casada com um cara há 15 anos e o cara toma as dores da outra à tua frente, dá vontade de, né? Normal. E aí você falou que vocês foram pra casa, foram dormir. Quando você acordou, ele não tava mais? Ele não tava, ele nunca fez isso. Assim. Como assim? Ele sumiu? Sumiu. Aí chegou... Ele dormiu calado, fora? Ficou 3 dias sem se falar comigo. Mas ele dormiu fora? Não, eu acordei, ele não estava. Depois de 3 dias, a gente conversou. Qual? A pessoa fica 3 dias sem falar? Isso. Mudo? Porque assim, a briga foi feia. Entendi. Entendeu? A briga foi feia, assim, discutimos de verdade pelo fato de ele me pedir, faz pra mim. E na hora que eu tô fazendo, ele me corta, ele entra por bobeira. Desautorizou. Entendeu? Ficou feio pra mim, na verdade, quando ele tirou a minha moral, as pessoas olharam assim, por ciúme. Então, ele tirou todo o meu crédito de profissional. Claro. E vocês eram parceiros, né? Muito. Assim, era tudo muito concordado, era muito conversado antes. Esse clipe, na verdade, assim, o Naldo, ele foi um dos primeiros artistas a lançar um videoclipe, entendeu? A gente tinha essa proposta de
estar sempre na frente. Eu sempre... Visionária. Eu trabalhava em função disso. Ele ia pro show, eu ficava em casa projetando o dia seguinte, a carreira, entendeu? Aí, 3 dias mudo. Mudo. No 4º dia a gente foi conversar. Aí ele falou assim, olha, eu preciso conversar com você. Naquele dia que você acordou, não estava em casa, eu fui no hotel, peguei ela e levei ela pro aeroporto. Mas não me disse que tinha levado flores. Isso eu fiquei sabendo no seu programa. Aí eu falei, beleza. Eu quero um tempo de 3 meses, porque... Ele falou? Falou. 3 meses? Como assim? Eu quero 3 meses? É. Porque eu preciso acontecer e essa é a hora. Eu vou ficar com ela, eu vou dar um bochicho e depois a gente volta. Eu falei, não. Calma, essa aí é uma proposta indecente. Eu tô louca, Felipe? Não, mas não, existe. indecente não, isso não existe. Vou dar 3 meses, eu vou ali ficar com outra e eu volto. Eu vou ali viver um reality 90 dias e volto, entendeu? Isso não, isso não existe. Eu acho que devia existir. Verdade, podia todo mundo poder falar isso no casamento, essa é uma graça. Na eu verdade, sou a favor, 6 meses. Eu acho que isso aí não é nem proposta indecente, isso é falta de respeito, falta de profissionalismo com a própria esposa que cuidava da carreira, do filho, enfim, isso ultrapassa, eu acho que isso é indecente, né? Isso Imagina, já você vira começa pra a tua mexer. esposa de 15 anos e fala, não, vou ali pegar outra e volto. Eu volto ali, eu vou ficar ali 15 dias, ou então 2 meses 3. ali com a outra, eu vou ver qual que é. Como é que ele chegou nesses 3 meses? É interessante, né? 90 dias, né? Reality, né? Vamos viver um reality. Foi ele 3 meses. E aí você falou, você não ficou assim, pô, como assim? Você imagina, como assim? Como assim? E assim, o que eles relataram depois é que a gente vinha numa crise. E não existia essa crise. Tanto que quando ele foi embora de casa, tinha 15 dias que ele tinha tatuado o meu nome na perna. Assim, hoje essa história já não faz mais importância pra mim, mas assim, na época... Bem por feito, isso que eu tirar vim... a tatuagem deve ter doído muito. Na época, eu fiquei muito chocada, porque assim... Eu trabalhei, dei minha vida, dei minha carreira... 15 anos de casamento. Não Exatamente. E ainda saí como uma louca da história. Porque eu era louca, eu era recalcada. Eu que tinha dor de cotovelo. Porque ele era um artista, né? Eu era uma produtora que estava se doendo porque foi largada. E, na verdade, assim, a dor não foi só de ser traída. Quantos anos tinha o seu filho na época? Pablo tinha 13. E ele sofreu com tudo isso também? Né? Muito, muito. Porque ele praticamente se mudou para São Paulo. Com o pai? Não, o pai Naldo. se mudou. É. Largou você, filho, tudo. Isso aí. Mas, quando ele falou pra você, então você topa 3 vezes, você falou... Eu falei, não. Então você pega as suas coisas e vai embora, viver com ela. E aí? Ele ficou muito confuso, indeciso, ia, não ia. Eu falei, não, agora você vai. Aí ele Você foi. decidida assim? Sim. Assim, eu fui até o meu limite, entendeu? E quando ele falou assim, quando eu falei assim, eu não topo, ele falou assim, mas eu vou. Eu falei, então agora você vai. Não topo, eu vou, então vai, né? Então agora você vai, mas não espera 3 meses, que quando você chegar a 3 meses é que eu não tô mais. Não rola. Entendeu? E ele foi, tipo, era tudo ou nada. Mas ele voltou, não voltou? E aí voltou. Ele voltou? Voltou. Tô ficando uma boa fofoqueira. Você tá ficando... Ô, Eliana, tá saindo dos tribunais, das delegacias, tá fazendo... Ele voltou. Ele voltou? Ele voltou. Foi no meu trabalho, chorou desse jeito aí, que ele tá chorando agora. Disse que me amava, que estava arrependido, que estava com a viagem pra Argentina marcada com ela, mas marcava tudo pra ficar comigo. E eu não quis. Eu falei, não, eu também já tinha passado 4 meses, na verdade, eu tava namorando. Mais que os 3, né? Hã? Mais que os 3. Mais que os 3. E, na verdade, ele só caiu em si quando ele soube que eu tava namorando. Entendi. Aí ele voltou, quis mudar tudo, quis fazer, e aí eu já não quis mais. Gente, ele voltou. Então, aí é o sentimento de posse, né? Tipo, como é que ela tá saindo com o outro, né? Eu não queria, mas o outro quis. Não, aliás, não tem nada mais... como é que se diz? Levar um chute é altamente afrodisíaco, né? Quando a pessoa... Eu não quis, mas quando toma um chute, fala, como assim? Agora ela também não quer? Sim. Aí ficou louco, procurou minha família, procurou minha mãe, minhas irmãs, chorou a beça. Será que ela soube disso? Quem? A Moranguinho? Soube. Mas aí ela não deu muito crédito a nada, né, na época. Na época eu ainda liguei pra ela, mas ela não deu crédito. Branca, você conheceu ela numa festa na casa de um jogador, enfim. Ela trabalhava com o que antes de você conhecê-la, assim, você sabe? Felipe, que pergunta é essa, Felipe? Por quê? Não, porque na verdade assim... Era modelo, Felipe. Ela era modelo, né? Felipe. Que coisa.
Você sabe, não? Não, não sei. Eu sei de mim. Ai, esse povo... Você sabe, não? Não sei. Ah, entendi. Você era Esse é um capítulo para amanhã. Para, que não posso ter essas dias agora, para. Você era produtora dele. Quando você se separou Isso. dele, quem tomou conta dos negócios? Então, ele estava entrando num escritório já grande, porque as coisas estavam tomando uma proporção maior e ele precisava realmente de um escritório para agenciar. E ali as pessoas já tomaram conta e compraram essa história dele com o artista, porque um empresário que entra, ele não sabe de um contexto que tem lá atrás, não sabia né? né? Exatamente. Então eles abraçaram essa história e vão embora. Não estão errados também, né? E assim, na semana seguinte que ele falou que, pra me esperar 3 meses que eu não quis, que ele foi pra São Paulo, saiu uma notícia na revista, eu lembro até hoje, que a gente estava separado já há 3 meses. E a tatuagem na perna? E a tatuagem na perna tinha 15 dias. Mas você não falou na época, né? Então, eu não falei na época, porque você é sempre visada assim, a recalcada, né, Felipe? Não, Dor de cotovelo. mas é muito... as pessoas normalmente falam, você aguentou. Porque, graças a Deus, eu creio no Deus vivo, né? E não foi fácil, sabe? Porque não foi só o marido que foi embora. Você imagina, ele levou tudo. Ele levou o pai que ele era, ele levou o amigo, o parceiro, o meu trabalho. E aí, porque assim, muitas das vezes num problema, o que te segura é um trabalho. Mas ele levou tudo. Não, e na sua cara, né? Porque eles fizeram todas as manchetes na época. Exatamente. Então eu meio que entrei numa depressão, né? Eu só ficava dentro do apartamento, eu não via televisão, eu não ouvia rádio. E aí eu emagreci a beça e meu filho engordou a beça, porque ele entrou na depressão e eu também. Como é que você ficou financeiramente? Na época ou agora? Não, na época. Na época. Ele estava ganhando dinheiro, né? Isso. Ele começou a ganhar dinheiro. Isso, de verdade. Imagina na verdade, eu fiz um barraco na internet, né, que propagou isso bem mais do que podia ser. E ele começou a fazer bem mais shows mesmo. Até ali, ele dava o que ele achava... Ele cuidava do filho? Cuidava? Quando ele foi para essa meta dele... Na verdade, ele abandonou de uma certa forma, porque ele era muito presente. Entendeu? Ele era bom pai. Ele era bom pai. Muito bom pai. Ele é bom pai. Hoje ele é bom pai. Entendeu? Okay. Só que nessa época existiu sim o abandono. Ele veio para São Paulo e Pablo ficava... Tá, mas só que eu vou dizer uma coisa. Eu não sei, a gente vai perguntar isso para você depois, mas eu quero dizer que ser bom pai é dar o exemplo correto. Se um pai bate numa mulher na frente de um filho, isso não é ser bom pai. Tô errada, Eliana? É ser um péssimo homem e um péssimo pai. Porque você pode fazer humano, a coisa né? certa pro filho, não bater nele, mas se você bate numa mulher, você tá ensinando pro teu filho que é ok. Assim, de boa, agressividade não é uma coisa boa. E agressão gera agressão. Você nunca ensina um filho, você não pode bater, você não pode gritar, batendo e gritando. Então você tem que fazer o oposto. Então se você mostra esse tipo de comportamento na frente de um filho, você está mostrando por atitudes. Então assim, eu não sei, talvez não batesse no filho, mas a atitude dele estava errada. Você acredita que ele possa ter batido na Ellen? Sim. Que o relatório que a gente ouviu, não era, Felipe, que ela já apanhava há muitos anos, né? Ela já apanhava, inclusive, antes de casar com ele. E o que chamou também muito a atenção da imprensa, da mídia, foi o vídeo que circulou, né, no YouTube, que saiu no YouTube, dele, quando ele deu uma entrevista, isso há uns 2 anos atrás, dizendo que ele cresceu vendo o pai dele batendo na mãe. Um exemplo. Então, assim... Aí você começa a fechar um pouco as histórias. Acha que é normal, porque a pessoa né? começa a repetir, né? Depois. Mas não, o bochicho não, a história total que ela declarou mesmo na própria delegacia é que ela já sofria as agressões antes de casar com ele. Então, parece que é verdade, né? Então, assim, seu filho provavelmente assistiu esses barracos. Provavelmente. Provavelmente. Ele nunca comentou com você? Não, o Pablo é muito assim, o que acontecia lá, ficava lá. Menino certo, né? Menino sério. Também não devia gostar dessa... Acredito que não. Assim, o Pablo é diferente, o Pablo é coração bom. Que bom, você então criou seu filho bem. Você ficou com ele 15 anos. O Naldo fica agressivo quando colocado na parede? Porque a pessoa é agressiva ou não é? Porque raiva todo mundo tem. O que a gente faz com essa raiva é o diferencial. Todo mundo tem raiva. Alguns mais, outros menos, mas se apertar o botão certo, raiva todo mundo tem. Não colocado contra a parede, mas em termos de ciúme, sim. De ciúmes, ciumento. Muito. Possessivo.
O que deixa ele com ciúme? Achar que alguém tá pegando a mulher dele. Aquilo que você fez, né? Você arrumou outro namorado, ele... É, isso aí. O fato de ter um amigo homem, o fato de você trabalhar fora. Não pode trabalhar. Não. Roupa. Independência. Quer que dependa dele. Exatamente. Agora, esse negócio de Instagram, realmente, Facebook, Instagram, Twitter, depois que acontece, telefone, assim, é o maior, gera briga, né? Porque imagina que a pessoa pede a sua senha. Eu não dou a minha senha. Você dá a sua? De jeito nenhum. Eu não dou a minha. Eu acho até bonito casais que tem a senha do outro, mas... não, pra quê, né? Mas tudo bem, mas pode ser uma opção ou pode não ser, cada um escolhe, não é uma coisa que é obrigado, né? Ali disseram que a briga foi por causa do celular, não foi isso, Felipe? Foi. Parece que ele pegou algumas conversas. E aí queria a senha, não era isso? E aí queria a senha. Isso mesmo. Você acha possível boa, hein? isso? Tá por dentro de tudo, Você acha que é possível isso, Branco? Ele ter tido um ataque porque ela não quis dar a senha? Eu acredito que sim. Você acha que ele ficaria muito possesso? Muito. Muito bravo? Muito. Porque ele assim, eu posso, eu mando, eu faço? Posse, total. Posse. Exatamente. Entendi. Ele intimida? Ele quando fica bravo, dá medo ou não? É como eu tô te falando, só com a parceira. Não. Porque ele com terceiros, ninguém diz. É um querido. É muito difícil você tirar ele do sério, muito. Mas com a parceira ele tem ciúmes incontroláveis. Exatamente. Aonde chega a ser realmente... Doentio. Chegar ao ponto de fazer um tratamento. É isso que eu queria te falar, porque as pessoas que têm esse tipo de disfunção, né? Porque não é fácil. É um distúrbio, né? Eu digo uma disfunção mental, um distúrbio mental, porque a pessoa realmente não consegue controlar a raiva. E eu sei, porque eu também sou muito ciumenta, mas aí tem aquela coisa que você fala, não, calma, respira, porque não é assim. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Você pode, lidar com isso ou bem, ir embora. Agora, você não pode dar um ataque ao ponto de bater a pessoa, não sei, ali falou que era, não sei se é verdade, garrafa, quebrar a porta do banheiro, quer dizer, o box, né? A garrafa, o box do banheiro. Não existe isso. E o negócio vai aumentando, né? Porque você vai ficando bravo, parece que aquilo vai... A raiva vai gerando mais raiva, e aí vai escalando, e aí você acredita que possa ter sido isso, então? Eu acredito sim. Ele é bem ciumento para poder fazer isso. Eliana, na maioria das vezes as brigas nas casas são por causa de ciúmes? Os homens? Qualquer motivo. Então é só um... Qualquer motivo desencadeia... Para a pessoa ter esse tipo de temperamento. E que na verdade são surtos explosivos, né? Mas pode ser que só tenha com a esposa, não com outros? Pode, porque na verdade a mulher vira o saco de pancada preferido. Chega em casa, né? É a história da posse, do domínio. Não fala nada, é minha? Não fala nada, aguenta calada, aguenta chorando. Então, né? Porque não então, aí é o verdadeiro... Porque quando você tem uma briga com o marido, quando você briga de verdade, pode até sem ser briga de guitarra, no dia seguinte até aquele gosto amargo. E quando a mulher apanha, como é que faz para passar, pra depois ir para frente? Não sei, você vê aí seus casos. Então, aí é que elas vão ficando cada vez mais amargas, até o dia que ou não aguentam, né? E aí acabam indo para a delegacia. E tem aquelas que não admitem de plano, que aliás isso seria o ideal, né? Entendi. Toda mulher, assim, de cara, não vou apanhar, não vou aceitar. Delegacia já, que é o que a gente, pelo amor de Deus, isso, pede, né? Mas então, por isso que a gente fala, mas tem gente que apanha por 7 anos, que parece que foi o que falaram do Naldo e da Moranguinho, da Ellen, e que ela não denunciou. Por que você acha que ela não denunciou antes? Assim, as pessoas falam, denunciam, mas não é tão fácil, entendeu? Porque... eu acredito que não aconteceu assim, do nada ele deu uma surra nela. É aos poucos. É um empurrãozinho. Exatamente. E aí vai te aprisionando de uma certa forma. E aí pede desculpa depois, aquele chororô. Exatamente. Meu amor. E você sempre acredita que vai mudar. Que vai mudar e passam anos e anos e aí você tem um filho. Entendi. E aí você começa a pensar no filho. No filho, é o que ela falou. E aí você começa a pensar na família. E você começa a acreditar verdadeiramente que ele vai mudar, que a pessoa vai mudar. E quando você vê, 10 anos se passaram. Que loucura isso, né? É uma coisa que vai aumentando. Pra quem passa, não é fácil. Eu não suponho que seja. Entendeu? Não é fácil, eu acredito, assim... muita gente julga, né? Mas só quem passa que sabe o que é você ir numa delegacia, denunciar... o seu marido. O pai do seu filho... E dali, para onde você vai?
Não tem pra onde ir, né? Você tem que voltar para aquela casa. Ai, que medo disso. E correr aqueles mesmos riscos e ele tá ali chorando, me perdoa, eu te amo. Ou não, né? Ou te batendo. Um dos dois. Exatamente. Ou chorando ou batendo. Então, assim, denunciar não é tão fácil como fala. Graças a Deus, hoje tem uma lei que intimida mais, que protege mais. Mas no caso dela, ela denunciou e ele tá solto? Pois é. E vai continuar, né? Porque a pena é de 3 meses a 1 ano. Eles estão soltos, eles estão investigando a arma, né? Porque corre o risco dele ser preso. Eles querem saber agora a procedência da arma. Tá, mas vamos falar que da não onde tivesse veio arma. essa Mas mesmo arma, assim, né? Felipe, Agora então, é isso que eu Mas acho. responder o processo. doutora. Peraí, mas deixa eu entender uma coisa. A pessoa vai lá e denuncia, porque ela apanhou. Ela estava roxa, fez corpo de delito, tem que esperar ver Então, peraí, vamos lá. Eu apanhei, eu tô toda roxa, eu vou lá fazer o corpo de delito. Corpo de delito. Aí, precisa provar que eu realmente apanhei, enquanto isso eu durmo com o marido? Possivelmente. Ou então você tem a medida protetiva, onde o juiz determina o afastamento do agressor da casa. Tá, mas ele tem a chave da casa, ele vai pra onde? Pro hotel? Problema dele, ele vai pra onde ele quiser, Entendi. só que ele não pode se aproximar. E se aproximar? Se aproximar, aí outro crime, é o crime de desobediência à ordem judicial. Mas aí se ela apanhar de novo? Outro crime de lesão corporal. E a criança, que ele pode ver a criança? Ele pode ver a criança porque ela possivelmente não fez nada contra essa situação. Mas ele tem que ligar pra mãe e organizar. Sim, alguém tem que organizar. Nos casos onde há violência doméstica, normalmente os juízes são mais ponderados. O que eles fazem? Eles mandam que as crianças sejam vistas pelos pais em lugares apropriados. E a casa da mãe, a sogra. E até centro, onde ele vai visitar por horas, um centro próprio, onde ficam assistentes sociais do judiciário. Entendi. E ele tem um horário para visitar. E tem isso? Tem, aqui em São Paulo tem. Isso é bom. Tem. É péssimo para criança, viu, Luciano? Posso fazer uma pergunta? Né? Manda. Doutora, por que, por exemplo, ele pode ser preso pela questão da arma? Sim, que é um crime E eu não entendi, por exemplo, ele agrediu, ele fez tudo que ele fez. Por que ele não fica detido pela agressão? Boa. Porque a pena é ridícula. A pena é de 3 anos a 1 mês. Num país que tem regime aberto para prisão, dá para acreditar? Bom, aqui quando Suzana Richthofen saiu Dia dos Pais, Dia das Mães, é tudo piada, né? Então, e a gente tá falando de regime aberto por uma pena de 3 meses a 1 ano. O que ele fez é docinho. A outra matou o pai e a mãe também já tá na rua. É porque se ele for preso, se caso ele seja preso, ele não é preso pela agressão, e sim por causa da arma. Sim, de 3 a 6 anos, de 3 a 6 anos. Suzana Richthofen matou, saiu no Dia das Mães para ficar em casa. Tudo errado, no Brasil, né? Aí também, digamos que ele pegue a pena mínima pela arma, 3 anos. Regime aberto. Tudo certo. Até 4 anos, você paga a pena lá na sua casa. Fica lá em casa. Entendi. Legal, né? No Brasil, eu vou falar, a gente tem que mudar seriamente. Tá? Eu digo assim, tem vergonha às vezes de falar como é que são as leis aqui, é uma coisa até impressionante. Então, nesse momento todo, assim, o que você pensa em relação ao seu filho? Eu vou te fazer uma outra pergunta, você vai voltar nessa. Quando você era casada com ele, o relacionamento era bom? Era. Normal, casamento é alto e baixo. Todo casamento tem seu lado bom e seu lado ruim. Todo casamento não é fácil, é um trabalho. Porque relacionamentos são difíceis. Exatamente. E no seu caso você tinha um profissional e o afetivo, então ainda acrescenta mais. Vocês tinham discordâncias? Muitas. Ele era ciumento? Muito. E você instigava ciúmes? Tipo assim, Não. O que eu digo instigar assim, você queria usar uma roupa, ele falava não. Que coisa, parece que a gente está em 1950, mas tudo bem. Se ele falasse não, você usava roupa ou não usava? E assim, engraçado, com roupa ele nunca implicou muito. Comigo, não. O problema dele era assim, minha agenda do telefone eu não podia ter homem, eu não podia falar com homem. Voltou para a Arábia Saudita. Eu trabalhava com ele. Não podia conhecer até homem. Aqui. Se ele visse que ia se envolver um homem, aí ele entrava no negócio. Um homem bonito, negócio. Aí não pode. Se fosse feio, não, podia. Bonito, feio, não tem Você não problema. podia falar com homem. Isso. Gente, a Arábia Saudita total. Não pode se dirigir a homem. Burca também, né? Não pode se dirigir a homem. Não. Mas tinha homem, porque você fazia trabalho, o câmera. Mas é como eu tô te falando, o meu trabalho era por trás dele. Eu ia direcionando ele, eu falava pra ele, faz assim. E aí quando ele saía, você falava com homem, porque falar com homem é normal, né? Eu tinha um medo, Isso que eu queria te perguntar. Você tinha medo? Tinha. Porque assim, imagina, Mas, tipo assim, você ligou para um diretor para fazer o filme. É homem, o que você faz?
Ah, é um papo muito curto, rápido. Gente, você não vivia assim? É, desse jeito. E se ele estivesse do lado, então você ficava tensa? Era ele que falava. Para. Era ele que falava. Você tá falando sério? Tô falando sério. Quer dizer, era medo de falar com homem? Tinha muito. Você Eu não acha? tinha nem amizade de mulher. As minhas amizades na época eram as irmãs dele, que eram minhas cunhadas, e ponto, e minhas irmãs. Então, sair à noite nem pensar, né? Nunca, só com ele. Então, se ele viajasse para um show, alguma coisa, você tinha que ficar lá em casa? Dentro de casa. E se Na casa da mãe dele. Ah, um lugar que ela pudesse ser vigiada. E se você saísse, quisesse sair, não? Não. Medo? Medo. E ele era bravo, então medo? Era. Você acha que ele era fiel a você? Nunca. Entendi. Nunca. Você sabia que ele não era fiel ou você desconfiava? Desconfiava. Algumas vezes eu tive certeza e, como eu falei, perdoa pela família, por acreditar que vai mudar. E também teve o lance, porque a gente casou muito cedo. Eu era uma criança, ele também. Quantos você tinha? Eu tinha 15. Nossa. Eu tava de 14 para 15, ele de 15 para 16. Criança mesmo. E assim, a gente não viveu, né? E aí eu engravidei logo do Pablo, fui ser mãe. E ele foi viver, foi ser homem. Entendi. Entendeu? E... Então ele é muito jovem, né? É, muito. E ele foi viver. Então você meio que aceitava porque... Assim, não que eu aceitasse. Mas eu descobri algumas traições dele, perdoei. Cada vez ele pedia desculpa? Pedia desculpa. Às vezes eu ia embora pra casa da minha mãe, ele chorava, eu voltava. Entendi. Você gostava dele? Sim. Você acha que ele foi fiel a Ellen? Que pergunta. Eu acho boa essa pergunta. Mas... Você acha bom? Então responde aí. Não, tipo assim, de boa. Bom, normalmente, eu tô fazendo uma pergunta, mas quem não é fiel, né? Porque é uma coisa que ou é ou não é. Mas quem usa cuida, né? Eu acho que quando você tem obsessão demais, ciúme demais, cuida demais, isso é verdade. Você tem que tomar muito cuidado. Porque sabe que os outros estão fazendo, achando que os outros estão fazendo outra coisa, porque você sabe as artimanhas. Porque quem não trai, não sabe da artimanha, como que é trair, né? O problema é para quem trai, o problema é quem tem essas fica com medo que essas tá acontecendo a mesma coisa com ele, e né? as manobras da traição. Aí, obviamente, que acha que o outro está fazendo igual. A mulher não pode nem falar com o homem. Né? Ah, o que é isso? Imagina. Você acha que ele foi fiel? Não. Será que ela sabia? Sabia. Mas você soube de alguma coisa dele? Comigo, por exemplo. Era isso que eu ia falar com ela. Com ela, eu esqueci disso, porque ele voltou pra ela, né? Não. Depois saía com ela. Chegou uma época que a gente voltou a sair. Tanto que eu postei as fotos na época lá atrás, quando eu fui brigar pelos direitos do meu filho, né? Que eles estavam para casar, que as pessoas interpretaram tudo de outra maneira. Um advogado, um assessor dele na época, colocou uma nota no Instagram dizendo, perguntando quem era eu para estar atrás de direitos, para estar... Do seu filho. Entendeu? E aí eu respondi a ele, quem é você que chegou na história agora, não sabe o que está acontecendo, e ele não te conta nem metade da história. E eu tenho provas. Você tinha? Tinha. Aí a própria esposa dele, a Ellen, foi no meu Instagram e me desafiou. Quero ver essas provas que você tem aí. Eu falei, então toma. O que era? Fotos da gente em Fortaleza. Eu ia pra shows, a gente viajava. Ele traía com a ex-mulher a atual. Isso. Mostrei. Temos as fotos, inclusive, olha lá. Não, e tira foto. A galera gosta, ó. Olha isso, gente. Adoro. Fotos recentes com o cantor Naldo no seu Instagram nessa quarta-feira. Entendi. Tipo, tira foto ainda? Ele era casado nessa época? Era casado. Agora, você não acha que talvez ele tenha te procurado porque você ele trabalhou com a possibilidade de você entrar na justiça contra ele, alguma coisa do gênero? Para, Felipe. Homem procura por outra coisa, né? Não, eu acho que ele aí vai pra Fortaleza pra fazer isso. Aproveita e se diverte um pouco, né? Eu acho que ele quis manipular. Ele fez pior, porque depois ele tira o filho dela e para de pagar pensão. Né? Ele fez isso. Ele é estrategista. Lógico. Entendi. Do mesmo jeito que ele tá chorando agora e pondo Deus no meio dessa coisa nojenta dele. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele chorando. Ele conseguiu tirar seu filho, é isso? Depois que
eu ganhei, né? A gente ganhou a pensão do Pablo na justiça, porque o que acontece? A gente tinha uma vida, assim, meio que misturada. E ele dava ali o que ele achava legal pra vocês gente. eram casados, né? E tudo bem, eu aceitava de boa. O que aconteceu? Meu filho foi assaltado na porta da minha casa. E os ladrões voltaram porque, de uma forma ou de outra, identificaram que ali morava o filho do Naldo. E eles voltaram 2 vezes. Uma vez voltou os 2 motoqueiros e uma vez eu cheguei de viagem. Eu estava trabalhando, cheguei de viagem. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha uma mulher filmando a minha casa. E eu entrei em desespero. Imagina. Liguei para ele não me atendia. Liguei para a produção dele, eu quero falar com ele, eu quero falar com ele. E ele não me atendia. Aí um jornalista me ligou para perguntar se eu estava sabendo que ele ia casar. E que os convites de casamento dele já estavam cotados em R$30 mil. Imagina o desespero. Só que ele vinha me prometer na minha casa. Por isso que a gente era amigo. Ele, pô, na hora que der, eu vou comprar sua casa, do jeito que eu sempre te prometi. Eu vou te dar a vida que eu sempre te prometi. Eu estava esperando aquilo. Ele já estava na 2ª casa, no 3º carro, e isso não acontecia. Quando eu vi a vida do meu filho correr o risco, eu falei, não, agora é a hora de eu falar sério, entendeu? E falei com ele, ou você dá a casa, ou eu vou pra justiça. Aí ele falou assim, vai lá, vê se você ganha mais do que eu te dou. E pro azar dele, eu ganhei. Quando nós ganhamos a pensão, a primeira coisa que eu fiz foi querer financiar uma casa. Certo. Né? Porque a gente morava de aluguel. Em que o seu filho fosse bem resguardado, tivesse segurança. E eu precisava de uma linha de crédito, né? Para tirar... Eu tive que comprar um carro no valor alto para abrir uma linha de crédito para poder financiar essa casa. E assim eu fui fazendo. E... como ele, na época, ele me tirou também da minha profissão. Porque assim, ele pedia para as pessoas não me darem trabalho. Na época, eu liguei para um ex-empresário dele, que estava com um grupo de pagode, e pedi para produzir o grupo, porque eu já conheci o grupo, né? Não aceitar. E ele mesmo falou, pô, Branca, não vou poder te dar. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, pô, eu liguei pro Naldo, ele não concordou. Isso é maldade, né? Pois é, mas quem que estava, né, no olho do furacão, né? Não, quem que estava na mídia? Na mídia, ele, mas pra que fazer então, isso? As pessoas têm interesse, né? E automaticamente... as pessoas iam me tirando, porque assim, o Naldo tava... queria ficar do lado bom do Naldo. Quando eu chegava numa casa, no Rio, numa boate, na Barra, todo mundo parava. Ficava todo mundo esperando um barraco meu. Entendeu? Todo mundo achava que eu ia partir, porque assim, na época louca era eu. Graças a Deus, Deus é tão fiel que agora os fatos mostram que a louca não sou eu. Aliás, eu vou mostrar agora os 2 vídeos do Naldo tentando se redimir. E eu quero te fazer uma pergunta assim muito importante sobre o seu casamento. Mas antes eu vou aproveitar e vou dar um recado. Agora, realmente, eu acho que a verdade sempre vem à tona, né? O que é bom. Infelizmente, às vezes, retribuir... retomar a vida, revidar, desculpa. Revidar porque elas não têm pra onde correr. Quer dizer, tem que voltar pra casa, o marido tá lá, tem medo de apanhar de novo, ou o marido vai embora e fica ameaçando. Quer dizer... Olha, Luciana, vou te falar uma coisa. Aqui que sirva para todas essas muitas meninas tão aqui, lindas. Né, a mulherada aqui. jovem aqui. Exatamente. O negócio é o seguinte, é estudar, ter uma profissão, primeira coisa. E depois, né, casar, constituir uma família. Para não ficar sem opção, né? Agora, você sabe uma coisa, Eliana? Eu acho que o que acontece é que a pessoa gosta do cara. Vai aos poucos abrindo mão, e aí o cara, depois que tudo fez, o que ele faz? Ele divulga um vídeo assim. Coloca aí. Eu quero te dizer, meu amor, que eu nunca vou desistir de você, tá? Eu te amo muito, 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 muito. Eu tô completamente acabado, arrependido, destruído, machucado. Arrependido ao ponto de buscar mudança. Eu sempre achei que ela sempre falava comigo que era legal fazer uma terapia, que era legal procurar isso. Eu achava que não era válido, eu achava que era besteira. Eu já comecei a fazer, eu já comecei a ir, eu já comecei a me envolver completamente com Deus. Eu estava distante de Deus. A Ellen é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. É a mulher que eu escolhi pro resto da minha vida, é a mulher que eu escolhi para mim. Eu estou buscando ajuda, eu vou lutar pela minha família. Eu não vou abrir mão nunca dela. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso pro Brasil inteiro ouvir, pro mundo inteiro ouvir.
Eu amo a minha filha, eu tô com tanta saudade delas. Tanta saudade delas que parece que meu coração está sendo embargado, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, que eu vou reconquistar minha família. Sempre entra Jesus, né? A pessoa bate aí e pensa em Jesus, assim, de boa, tira o Jesus dessa história, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, se não tivesse sido denunciado, não tava aí chorando, tava lá batendo de novo, desculpa. Vamos falar a real? Não é porque, mesmo. Assim, e botar em rede social... Uma coisa interessante, pra que isso? Se você quer fazer a mudança, você faz em vida privada. Assim, Branca, você acredita que ele possa mudar? Você dá a sua opinião como ex-mulher. Você foi casada com um cara há 15 anos. Ninguém vai te julgar, cada um tem uma opinião. A gente conhece as pessoas. Eu conheço meu marido, você conhece o seu ex. Todo mundo aqui conhece. Você dá a sua opinião. Eu acredito, sim, que todo mundo pode mudar. Possa mudar. Mas tem que ser na íntegra. Por exemplo... Ele quer reconstruir a família dele, né? Ele tem que voltar lá atrás. Tem que reconstruir as duas, inclusive, né? Eu acho que exatamente. Quando a pessoa é honesta, ela tem que... Eu acredito que ele mudou quando ele reparou o mal que ele me fez. Ele reparou? Não. Já é um problema. Poxa, a mulher me ajudou, mãe do meu filho... Claro. Merecia todos os méritos e eu não dei. O que é justo, aqui. Né? Então eu acredito numa mudança quando ela é completa. É verdade, não dá pra mudar em partes, né? A pessoa quando resolve tomar a atitude correta... E quando a gente coloca Jesus no meio, aí sim, a mudança tem que ser completa. Pra você, inclusive, né, que acredita. Tem gente que fala da boca pra fora. Eu acredito que a pessoa possa realmente mudar. Não, se a pessoa quer mudar, dá pra mudar, né? Não é fácil a mudança. E quando tá buscando isso em Deus, existe mudança. Certo, mas a pessoa só muda porque foi denunciada na polícia? Porque alguém tem que ter uma atitude. Entendi. Entendeu? Porque assim, pra ele é confortável, né? Agredir, ela apanhar, ele chorar, ela perdoar. Mas quando alguém toma uma atitude firme, que ele vê... Porque assim, todo mundo perde, só quem não perde é ele. Branca, era assim com você? Ele te agrediu no casamento? Assim, normalmente quem agride um, agride dois. Ele agrediu. E você também, muito novinha, acabou aceitando. É como eu te falei, é uma coisa que cresce, aprisiona. Não, espera um pouquinho, só pra entender. Você apanhou do Naldo, é isso? Sim, também. E não denunciou? E bastante. Aí eu já não sei, bastante. Também não dá pra quantificar, né? Porque apanhar já é ruim. E também, assim, foi uma coisa que ficou lá atrás. Eu não fiz nada. Você não fez nada, mas desde que você tinha 15 anos, era uma coisa que acontecia. Por isso você tinha medo dele. Era, né? Por esse ciúme aí, de posse. Ciúme. E aí a mulher fica com medo, né? Exatamente. Me fala da sua sensação como mulher. É medo de apanhar? Medo. Gente, é uma coisa tão absurda, medo de apanhar. Medo. Na época, quando o Pablo fez 5 anos de idade, eu fui estudar. Porque como eu engravidei muito nova, eu parei meu estudo e eu voltei a estudar. E lá na escola já... anos, isso. Lá na escola eu já... Tipo, botava todo mundo pra ligar pra rádio, no orelhão, pra pedir a música dele na rádio. E aí, numa sala de aula, você tem, né? Homem. Tem que ter homem. E ele ia me buscar na escola. Uhum. E aí, uma amiga minha, muito amiga até hoje, minha parceira, assim... Meio de fazer a Liliane, ela ia na janela e falava assim, teu marido chegou. Aí todos os meninos saiam perto de mim. Para. Era desse jeito. De medo. Porque ele é doente e torna quem tá com ele doente. Fica com medo, né? Você não quer apanhar. Exatamente. Porque não é que vai ficar com medo. Porque também não é normal a pessoa apanhar, perdoar não é e a mulher tá normal. Também, a pessoa que apanha, que sofre, né? Esses abusos, ela também é doente, porque ela tá presa dentro desse mundo onde... Eu acredito que ela estava pensando na filha, na família. Você pensou no seu filho? Muito. Seu filho presenciou algum tipo de agressão? Sim. O que você falava pro seu filho? Você abordava esse assunto? Você era novinha, né? Você tinha 20 anos de idade, mas hoje é uma mulher madura. Assim, você falava com ele? Não é certo fazer isso? Falava. Todo mundo falava. Pro seu filho? Eu sempre falei, olha, você não vai fazer isso. Falo com ele até hoje. Entendeu? Porque assim, mas bater na mãe em frente do filho é traumatizante. Muito. Seu filho não tomava o seu lado, não ajudava? O Pablo era muito pequeno, né? E quando a gente separou, na verdade, a gente foi ao encontro de casais da igreja. A gente entrou pra igreja, ele foi tentando mudar. Nós fomos ao encontro de casais e ele teve uma melhora muito grande.
Melhorou. Entendeu? Muito, 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 muito. Mas batia... Quando a gente veio a se separar, não existia mais esse tipo de agressão, assim. Ele tinha melhorado bastante. Ele melhorou. Porque você começa a... Eu acredito que ela, mas né? Você não falava com o homem. Melhor assim, eu não posso falar com o homem, não posso sair de casa, não posso usar uma roupa, ele tava bom. Não é que ele tava bom. Você não fazia nada? Você era refém? Desculpa. É. Então não é que ele melhorou. Que isso. Você acaba andando em casca de ovo. É, porque assim, na verdade, você acaba fazendo tudo o que ele quer. E só o fato dele não agredir tava bom pra mim. Ah, então que ótimo. Então assim, eu faço tudo o que você quer, você só não me bate, tá tudo certo. Foi nisso que eu acho que houve a injustiça. Por ele ser assim, 15 anos eu vivi pra ele, porque eu não trabalhava fora. Eu tive propostas de trabalhar fora. Você nunca pensou em denunciar o Naldo? Não, pensava no meu filho. Mas você nunca pensou em chegar, você apanhou algum dia assim que te machucou de verdade? Fisicamente? Não, assim, ele nunca me deixou o cara marcada. Ai, que bom. Essas coisas. E eu acabei que... Mas batia, empurrava, puxava cabelo? Sim. Você não tinha medo dele te arrebentar inteira? Porque o homem é sempre mais forte, né? Não, porque quando acontece isso, acredito eu que ela não estava só apanhando, ela já você aprende a bater. A bater de volta? Vai vir uma briga, né? Porque... Vira uma porradaria. Você pega um bicho, você vai acuando ele, vai chegar uma hora que ele vai começar a te atacar. Ele é tão atacado. É verdade. Então vira uma guerra. E aí você acha que pode controlar essa situação até o ponto de que o homem tem mais força sempre. Sempre tem mais força. Até o ponto de que eu acredito que ela revidou e ele foi mais forte, machucou e ela veio. Ela entendeu que não tem. Você revidava? Sim. Chegou a um ponto que eu revidava. Ali falaram que ele bateu nela com uma garrafa, quebrou a porta, não foi? Quebrou o box do banheiro. Quebrou o box do banheiro. Ele quebrava coisa em casa? Banheiro. Ele quebrava coisa em casa? Não. Porque isso é bem comum, né? A pessoa fica com raiva e joga a televisão. Eu nunca entendi quebrar coisa. Não. Eu acredito que... Ainda perde dinheiro, né? Porque quebra o telefone, quebra o celular. Eu acredito que com ela o grau foi mais elevado, né? Eu acho que ela viveu intensamente essa história, né? Até porque... Como eu disse no começo do programa, ela dependia dele financeiramente. Mas ela também, a Branca também. Mas a Branca trabalhava, a Branca produzia os vídeos, a Branca fez com que a carreira dele começasse a despontar, que ou não, ela estava trabalhando em prol dele e da família. Então o dinheiro que entrava através dos shows também era dela, né? Então ele deveria colocar um pouco aí talvez a mão na consciência. Porém ela não, né? Ela recebe simplesmente por ser a esposa dele, né? 10 mil reais por mês. Ó, eu ia falar, não tá mal não. Tá ótimo. Ele dá 10 mil? Dá 10 mil todo mês pra ela. Mas me parece que ele não tem dinheiro nenhum pra terminar a partilha dos bens dela. Vai ver por isso que teve a briga. Nossa, mas 10 mil... Porque ela tá esperando a partilha dos bens até hoje. É isso que eu queria perguntar. Como é que... 10 mil? Nossa. É uma boa grana. Muito bom o dinheiro, assim, né? O show dele tá tirando em torno de 4 a 6 mil reais agora. Agora não deve estar tirando nada, né? Tá porque caiu muito o show do Naldo. Eu não contrato um homem que bate mulher, mas tudo bem. Eu, que sou mulher, né? Talvez os homens que batem mulher também contratem, mas eu, que mulher, não contrato. Você contrata? De forma alguma. Você tem que pensar Aliás, o lugar que ele contratar. tem que cantar é dentro da cadeia. Então, pode cantar lá no presídio, né? Porque bater mulher seria o certo. Se tivesse nos Estados Unidos, ele estaria lá. Mas aqui no Brasil, tá tudo certo. Como você está financeiramente? Você falou uma coisa interessante. Hoje eu sei que você passa dificuldade, não teve a partilha de bens, não teve a tal da casa, a história toda desandou, você tem que trabalhar. Você quer falar um pouco sobre isso? Quando... Né? Ficou casada há 15 anos. A lei brasileira diz que tem direito, né? Sim, inclusive ela trabalhou com ele. Ela tem direito ao prolabore dela enquanto trabalhou com ele, porque ela não foi trabalhar fora para trabalhar com ele. Exato. E tem direito também à partilha de bens. Sim, meia em tudo. Meia, metade. Só que ele diz que eu não tenho direito, inclusive ele diz que não tem nada. Dá 10 mil? Ele diz que não tem. E os carros e as coisas? Então, como é que explica isso? Não, mas se tem, tem. Não tem. Ele diz que nome não tem. De terceiros. Como é que você se mantém? Eu trabalho, né? Porque eu vou à luta. Claro, tem que trabalhar. Você faz quando, no início, eu vendi paçoca na Rio Branco, lá no centro da cidade. E assim... Pra sustentar seu filho, né? Isso. Pra sustentar a casa, pra ajudar. Pra viver. Pra viver. Pra viver, porque ele tinha um sonho, né? A carreira. E você quando era casada com ele? Quando era casada com ele. Chegou um momento que as coisas foram ficando difíceis e não conseguia, né?
A música não levava e eu fui trabalhar no centro da cidade, vendendo paçoca. Pablo era pequeno, eu ia estudar no Meia, saía do Meia, passava no Mercadão de Madureira, comprava 5 caixas de paçoca e ia lá para Rio Branco. Mulher brasileira guerreira. Isso aí. E é chato, né? Mas quando vem... Não acho chato, não. Não, eu digo assim, aí quando vem... Entra uma mulher na história. Não, e ele começa a ganhar grana. E ele esquece de tudo isso. Nós vendemos churrasquinho. Eu trabalhei de recepcionista em festa de 15 anos, produtora... Sabe? Para sustentar o sonho de vocês, Isso. Né? Ele foi ser segurança também do supermercado. Ele não lembra de nada disso? Não lembra. Ele, inclusive, veio na televisão uma vez e falou que o sucesso dele deve a ele mesmo. Entendi. Ninguém... É inacreditável. Quando aconteceu esse barraco todo agora, que ele falou que queria mudar, que estava na igreja, opa, tomara que mude de verdade. Já muda tudo. Segura, porque, aliás, eu vou te fazer uma pergunta, vou até deixar no ar que eu vou dar um recado, mas agora você vendo o quanto ele estava errado de bater em você, se você o perdoa, segura. Pensa, porque é uma resposta difícil, você acredita em Deus, tudo, mas... Sei não, é uma coisa meio difícil, né? Eu acho que para perdoar ele podia partilhar os bens, né? E ajuda a perdoar melhor, fazer o que é certo. Sim, se partilhar, tá perfeito, tá perdoado. Aí a pessoa acredita que mudou, né? Eu acho que para mudar a gente tem que mostrar que mudou. Não adianta só falar, eu mudei, e falar com Jesus, tá lá em cima, que Jesus não respondeu, né? Então para mudar a gente tem que fazer a coisa certa, falar em nome de Jesus. A gente fala de perdão é uma palavra tão fácil de pronunciar e tão difícil de fazer, né? Você pensa, você ficou casado com uma pessoa há 15 anos, você apanhou, vendeu paçoca, vendeu churrasquinho, ajudou no trabalho doméstico, ajudou na carreira, e quando ele consegue se, vamos dizer assim, estruturar, estabelecer, te troca por outra, te chama de maluca e não te dá nada.